Ele enfrentou o faraó cara a cara, estendeu a vara e o mar vermelho se abriu. Subiu ao Sinai e recebeu a lei escrita pelo dedo de Deus. Falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Mas morreu vendo a terra prometida, de longe. O erro de Moisés parece pequeno aos nossos olhos, mas foi enorme aos olhos de Deus. E se nem Moisés teve privilégios diante da desobediência, você precisa entender o que Deus leva tão a sério. Antes de entender o erro, você precisa entender quem era Moisés. Não estamos falando de um líder qualquer. Moisés foi escolhido por Deus ainda bebê, criado no palácio do Egito, chamado por Deus na sarça ardente. Foi ele quem confrontou a maior potência da época com 10 pragas sobrenaturais. Foi Moisés quem estendeu a vara e viu o mar se abrir em 2 paredes de água. Foi ele quem subiu ao Sinai e voltou com a lei gravada pelo dedo de Deus. Foi Moisés quem intercedeu pelo povo quando Deus quis destruí-los. E Deus mudou de ideia. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, que Deus falava com ele boca a boca, não por enigmas. Quanto maior a autoridade, maior o peso da obediência. E o que você vai ver agora não é injustiça, é padrão. Números 20, deserto de Zim. 40 anos depois do Êxodo, 40 anos ouvindo murmurações, 40 anos carregando um povo que nunca estava satisfeito. E mais uma vez, falta água. E mais uma vez, o povo vem reclamar. Por que nos fizeste subir do Egito para este lugar horrível? Não há semente, nem figos, nem videiras, nem romãs, nem água para beber. Imagina o cansaço, a exaustão espiritual de liderar uma geração que Deus mesmo já havia condenado a morrer no deserto. Moisés não era de ferro, ele era humano, estava cansado, frustrado, desgastado. E o erro dele não foi impulsivo, foi cansado. Foi o tipo de erro que nasce quando você já deu tudo de si e o povo continua duvidando. Mas atenção, entender o contexto não é desculpar o pecado, é mostrar que até no cansaço Deus espera a obediência. Deus dá uma ordem clara a Moisés: tomai a vara e ajuntai a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Falai à rocha, não fira, não bata, fale. Mas o que Moisés faz? Ele reúne o povo, levanta a vara e grita: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então, fere a rocha. 2 vezes, a água saiu, o milagre aconteceu, o povo bebeu, mas Deus não aprovou. Resultados não validam obediência. Você pode ter um milagre e estar errado diante de Deus. Pode ter resultado, crescimento, fruto visível e estar em desobediência. Porque Deus não julga pelo que funciona, Ele julga pelo que Ele mandou. Você pode estar pensando: mas foi só uma rocha, foi só bater em vez de falar. Qual o problema? O problema está em 3 coisas. Primeiro, Moisés desonrou a Deus diante do povo. Ele não disse: Deus vai dar água. Ele disse: nós vamos tirar água. Tomou para si a glória que era de Deus. Agiu como se o milagre dependesse dele. Segundo, ele tratou o povo como se fosse dono da ira. Chamou-os de rebeldes com razão, mas agiu na carne, não no espírito. Feriu com raiva o que deveria tratar com palavra. Terceiro, e aqui está o mais profundo, aquela rocha representava Cristo. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 10, 4, e a rocha era Cristo. Cristo foi ferido uma vez, na cruz, e não precisa ser ferido de novo. Agora basta falar, basta pedir. A água viva já está disponível. Moisés distorceu o símbolo e, com isso, distorceu a mensagem de Deus. Obediência parcial é desobediência total. E quanto mais perto de Deus você está, menos margem você tem para improvisar. E Deus fala para Moisés: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel,
Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Você não entrará. Deuteronômio 34. Deus leva Moisés ao topo do Monte Nebo. Mostra toda a terra prometida. E então, Moisés morre ali. Não foi falta de amor, foi excesso de responsabilidade. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Moisés continuou salvo, continuou amado, mas perdeu um privilégio terreno e isso dói. Mas a história não termina ali. Deuteronômio 34:6 diz que Deus mesmo sepultou Moisés. Ninguém sabe onde. Só Deus. Ele cuidou do corpo do seu servo com as próprias mãos. E séculos depois, em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, Moisés aparece, glorificado, ao lado de Elias, conversando com Jesus. Moisés não entrou na terra prometida de Canaã, mas entrou na terra prometida eterna. Deus corrigiu o líder, mas honrou o filho. Consequência não anula a redenção. Você pode perder privilégios e ainda assim estar nos braços do Pai. Agora a pergunta que importa: onde você está ferindo quando Deus mandou falar? Onde você está agindo na carne quando Deus pediu o Espírito? Onde os seus resultados estão encobrindo a sua desobediência? Tem muita gente que tem fruto, mas não tem obediência. Tem milagre, mas não tem reverência. Tem crescimento, mas não tem intimidade. E se você está em liderança, essa palavra é ainda mais séria. Você pode estar fazendo a obra de Deus do jeito errado, movendo multidões e perdendo a aprovação de Deus. Com palco, microfone, reconhecimento, mas desonrando o nome dele. Unção não substitui obediência. Resultado não valida rebeldia. E Deus não negocia santidade, nem mesmo com Moisés. O deserto não revela fraqueza, ele revela caráter. E Moisés, mesmo com todo o poder, mostrou que ninguém está acima da palavra. A terra prometida não é sobre chegar, é sobre obedecer no caminho. É sobre honrar a Deus mesmo quando você está cansado, mesmo quando o povo é ingrato, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o que Deus quer não é aparência, é coração quebrantado. Moisés viu a promessa de longe, mas você ainda pode entrar nela. Se aprender o que ele não aprendeu a tempo, que a obediência a Deus não tem atalho. O deserto não revela fraqueza, ele revela caráter. E Moisés, mesmo com todo o poder, mostrou que ninguém está acima da palavra. A terra prometida não é sobre chegar, é sobre obedecer no caminho. É sobre honrar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você está cansado, mesmo quando o povo é ingrato. Porque o que Deus quer não é performance, é coração quebrantado. Moisés viu a promessa de longe, mas você ainda pode entrar nela. Se aprender o que ele não aprendeu a tempo, que a obediência a Deus não tem atalho. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.